Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso convidado de hoje é o Master Coach, William Schelling, e nós vamos falar da UEB, União dos Estudantes do Brasil. É um problema que vai ter muitas dúvidas que vem gerando na juventude com relação às carteiras de estudante, mas ninguém melhor do que o William para a gente esclarecer isso aqui e deixar o pessoal totalmente informado desse processo. William, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer em recebê-lo. Eu que agradeço ao convite, e é um programa de suma importância, e espero aqui nesse tempo esclarecer, tirando essas dúvidas aí para toda a sociedade barreirense. Eu iniciaria lhe perguntando o que é mesmo a UEB, a União dos Estudantes do Brasil. Você esclarecesse um pouquinho para o pessoal. É um órgão estudantil que foi criado em 1997, que está sediado na cidade de Vitória da Conquista, e ela ganhou, desde 1997, através da Secretaria do Estado, o direito de ser uma carteirinha válida em todo o território nacional. E a função dela é fiscalizar o cumprimento da minha entrada em todo o Estado e no Brasil, já que ela é nacional. William, eu gostaria que você tirasse, porque está tendo muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação à validade dessas carteirinhas. Eu gostaria que você falasse um pouco da carteira e também aonde pode ser feita a emissão desse documento. Bom, o grande problema é que o ministro Teófilo, ele desde 2013, que ele coloca alguns pareceres, e aí está gerando duplicidade no mundo advocatício e etc. O que está acontecendo? Foi colocado agora em 2016 que todas as carteirias devem ser unificadas. E esse processo é um processo lento, porque está todo mundo tentando se cadastrar no TI, que é a Tecnologia de Informação Integrada do Governo Federal. Vai levar ainda 1 ou 2 anos para que tudo esteja funcionando. E essas dúvidas é justamente qual carteirinha tem validade, qual carteirinha não tem validade. Bom, no Brasil só existem 2 carteirinhas nacionais, a UNE e a UEB. Certo? A UEB, quem quiser saber a legalidade dela, é só entrar no www, Secretaria do Estado, ou ueb.com.br, ou na Secretaria de Educação, que lá tem um link, meia entrada, onde tem as carteirinhas da Bahia que são autorizadas pela Secretaria, a qual, agora dia 9, saiu a autorização do ano 2017. Isso em termos de Bahia. Ou de Brasil? Brasil, é porque, na verdade, a Secretaria do Estado da Bahia, ela tem um link direto com o governo federal, a qual lhe dá essa pertinência de uso atributivo da lei para que a carteirinha UEB seja utilizada em todo o território nacional. Qualquer estudante pode obter essa carteirinha? Qualquer estudante, ensino fundamental, técnico, médio, quem está fazendo mestrado, pós-graduação, todos aqueles que estejam realmente matriculados em empresas que sejam legais, que portam um CNPJ, né, e que congregam dentro das leis jurídicas do Brasil. Existe uma idade mínima para que o estudante possa se inscrever e tirar essa carteira? Na verdade, depende muito dos estabelecimentos. Por exemplo, se você for no Hot Park, em Caldas Novas, lá está dizendo que até 9 anos não necessita de carteirinha de estudante. A partir dos 9 anos se faz necessário. Não tem uma idade específica. A lei ela diz que, para ter direito à meia entrada, o aluno, seja ele de qual nível ele for, ele tem que portar uma carteirinha estudantil que seja estabelecida pelas leis da Lei 10.026, de 2006. Qualquer estudante, vamos dizer assim, inclusive de escola privada, também ele tem direito a tirar essa carteirinha? Tem, pessoal de cursinho para vestibular, pessoal que faz inglês, informática, desde que a instituição seja realmente juridicamente legalizada dentro do estabelecimento da cidade, né? A gente chama JUSEB, né? Porque é feita a investigação. Estava tendo um grande problema por causa das falsificações de carteirinha, né? Eu, por exemplo, tenho muito cuidado porque eu não confecciono as carteirinhas aqui justamente para evitar essas fraudes. Porque, às vezes, eu dou um documento de uma escola falsa, às vezes a escola nem existe, e está tendo fiscalização periódica do governo federal, né, e até mesmo da Secretaria do Estado, na instituição UEB. Então, a gente prisa muito para a transparência da documentação, para poder dar legitimidade e transparência à lei. E você teria condições de imprimir essas carteiras aqui? Teria, mas eu prefiro mandá-las para Salvador. Eu acho mais tranquilo e mais cômodo para mim mesmo. Porque em Salvador fica
o centro de comunicação da UEB. Por quê? Porque nós temos o Hot Code. Hot Code é como se fosse, você pega o teu celular agora via web, né, aquela parte web online lá, e você vai ver os dados do aluno, onde ele estuda, tudo que é legal, tudo que comprova que o aluno estuda em tal instituição, vai sair diretamente nesse Hot Code. Ainda não está em uso, porque os cinemas, os teatros, as casas de show estão implantando esse sistema ainda, mas já está sendo averiguado dentro das carteirinhas que estão sendo liberadas pelo governo federal no ano de 2017. E como identificar uma carteira falsa? Já que você disse que existe a possibilidade de falsificação. Bom, existe na carteirinha estudante, embaixo, do lado esquerdo, tem um códigozinho que é contido com 3 letras. E nesse código é onde o aluno, por exemplo, cinema, ele liga lá na UEB e vai pedir os dados daquele código. E a UEB tem esse sistema de cadastro, o qual ele vai informar que realmente aquela carteirinha é válida. Mas você está numa fila de cinema e vai entrar, aí o cara para ter que ligar para identificar se a carteira é falsa ou não? Enquanto os Hot Codes não estiverem ligados via internet pelo sistema de TI criado pelo governo, infelizmente é a única forma. Apesar que o pessoal do cinema, o pessoal de shows, né, eles já tem um costume de lidar com essas carteiras. Então não tem muito problema não, por eles já estarem há 4, 5 anos aqui na cidade lidando com isso, né? E aqui em Barreiras foi detectado essa questão da falsidade das carteirinhas? Graças a Deus ainda não, porque eu, como órgão fiscalizador, que sou diretor regional, eu tomo muito cuidado em estar nos eventos, antes dos eventos, vendo como está essa captação da manutenção da lei. Porque se fala, é 40% dos ingressos para a festa ou para qualquer coisa. Então, às vezes, o proprietário lá vendeu 10 carteirinhas e fala que vendeu os 40%. Então, tem uma fiscalização perpetrada sobre isso. Para o uso da carteirinha, existe, vamos dizer assim, o cinema, ele tem um limite de aceitação? Ou se for lá 1.000 estudantes, os 1.000 entrará? Não, a lei federal diz que é 40% dos ingressos permitidos. Então, se eu tenho X ingressos, 40% desse X será versado para os estudantes. William, e como conseguir essa carteirinha realmente de forma legal? Pronto, de forma legal, se dirigir até o pré-vestibular Curso Vencedores, é onde está a sede da UEB, já há mais de 6 anos, o qual sou diretor regional, munido, né, dos documentos necessários, e sempre lembrar que se o comprovante de matrícula não tiver carimbado pela instituição, nós não iremos enviar a carteirinha deste estudante. Mas o porquê que está dando essa confusão, essas dúvidas, está gerando dúvida com relação às carteiras de estudante? Porque, na verdade, teve um decreto, teve uma cláusula do ministro Teófilo que dizia que todas as carteirinhas têm que ser filiadas à UNE. Depois ele colocou que não precisava mais dessa filiação à UNE. E aí virou-se todo esse incremento de dúvidas e brigas jurídicas, tá, para poder resolver esse impasse. Mas, graças a Deus, foi compreensível e entendido agora a postagem dele, né, do nosso ministro Teófilo, há 3 meses atrás, que ou a instituição tem que ser credenciada à UNE, ou ela tem que ser credenciada a algum DCE, ou ao Estado. Então, a UEB, por exemplo, ela é um braço fiscalizador do Estado da Bahia. Então, isso nos dá mais segurança, porque nós não precisamos estar afiliado a A, B, A, C, A, D, porque nós estamos fazendo um papel como um braço da Secretaria do Estado da Educação. Foi ajuizada alguma ação, já que foi o ministro Teófilo que tomou essa decisão do STF? Olha, graças a Deus, depois desse último decreto, por exemplo, a Bahia ela faz essa certificação. Então, todas as carteiras da Bahia são 4 carteiras, única que é nacional é a UEB. Então, é dado uma certificação. 4 modelos, você quer dizer? 4 modelos de carteiras. Agora, o ministro exige que seja unificada. Mas por que o ministro do STF e não o ministro da Educação? Tem muita coisa jurídica e política dentro desse meio. Mas a UEB também não é filiada à UNE? A UEB ela é filiada ao governo do Estado. Nós seguimos as leis do Estado da Bahia, que nos permite liberar a carteirinha em todo o território nacional. Mas a UNE não é a união a UNE não é a união dos estados do Brasil? Do Brasil.
como nós somos a União de Estudantes do Brasil. Ela é nacional, nós somos estudantes do Brasil. Porque a UNE, ela, quando foi fundada, ela tem algumas regras partidárias ou algumas regras que são diferentes da UEB. Então, o ministro viu como prioridade legalizar e unificar as carteirinhas que são liberadas no Brasil. Por exemplo, na Bahia são 4 tipos de instituições que liberam carteirinha. Só que das 4, a única que é nacional é a UEB. Todas as outras 3 só têm validade no território da Bahia. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o professor William. Nós estamos falando da carteira de estudante e voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo.